Para tratar de um assunto extremamente grave no nosso país, que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. E que, como a gente sabe, segundo as pesquisas, segundo inclusive as denúncias, né, maioria das vezes é um abuso feito por pessoas muito próximas, né, por pais, avós, tios, irmãos, padrastos. E esse é um caso que está sendo investigado no nosso país, em Santa Catarina. Um homem foi preso por suspeita de estuprar e engravidar a enteada dele, de 13 anos, na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O estupro foi descoberto no momento em que a adolescente foi registrar o bebê. O cartório estranhou a idade da mãe e acionou o Ministério Público. Aí a polícia passou a investigar o caso e descobriu que a adolescente era vítima de abusos sexuais cometidos pelo padrasto. Isso quem diz é a Polícia Civil após uma investigação. A mãe da adolescente tentou proteger o marido e alegou que a filha tinha sido abusada na escola. Mas a versão foi desmentida durante a investigação policial. E o homem foi preso preventivamente na semana passada. A mãe da adolescente foi acusada de conivência com os abusos e perdeu os direitos maternos. A adolescente e a bebê foram encaminhadas a um lar de acolhimento no estado de Santa Catarina. O caso foi divulgado só agora pela promotoria e é um caso muito triste, porque essa descoberta aconteceu justamente porque a menina de 13 anos foi até o cartório registrar a bebê que tinha nascido. E aí, quando o cartório viu os documentos, pediu os documentos, viu que se tratava de uma menina de 13 anos que ia ali registrar a filha, ia aparecer como mãe ali. E aí o cartório ficou surpreso e aí acionou o Ministério Público e aí seguiu toda essa investigação. Bom, nós estamos em contato neste momento aqui com a advogada que vai nos ajudar a entender essa história, a Amara Liz Costa. Ela é doutora em Direitos Humanos e está aqui para nos ajudar a conversar sobre isso. Olá, doutora, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de falar de um assunto tão dolorido, mas tão importante na nossa sociedade. Me chamou muita atenção que o caso acabou sendo descoberto pelo próprio cartório, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância dessa percepção, desse acionamento, porque eu fico imaginando a dor dessa criança, dessa adolescente de 13 anos, né? Porque durante todo esse percurso parece que ninguém a estendeu a mão, né? Ninguém percebeu. E foi no cartório só, no registro do bebê que tinha nascido, é que o caso começa a ser desvendado. Sem dúvida nenhuma, a atuação do cartório foi imprescindível. Existe dentro da nossa legislação o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê e assegura a proteção integral e a prioridade absoluta de crianças e adolescentes no nosso país. O cartório, que é uma instituição que atua dentro da lógica da institucionalidade pública, fez valer a legislação, portanto, priorizou e atuou no sentido da proteção integral dessa adolescente, fazendo o acionamento das autoridades. Pela presença no All News. Josias, é que estava desligado o microfone do Sakamoto, ele já estava no meio da pergunta. Vai lá, Sakamoto. Por favor. Marilis, bom dia. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou uma derrubada daquela resolução do CONANDA, né, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que regulamentava a questão da interrupção da gravidez, do aborto, junto a crianças e adolescentes. Eles não criavam nada mais do que os elementos que já são previstos na legislação: risco de vida para gestante, estupro e anencefalia, né? E o que acontece é que eles derrubaram e um dos elementos que estava previsto ali naquilo era que você tornava desnecessário a anuência do responsável, porque muitas vezes o responsável é quem estuprou a própria filha, a própria neta, a própria sobrinha, a irmã,
detonando ela grávida e a família não deixa, porque muitas vezes uma mãe... Esse caso até eu achei meio gabarito, assim, porque uma mãe fala, não, primeiro proteger meu marido, depois que se dane a minha filha. Então, o que aconteceu foi, a gente viu isso, esse pacotão. Então, de certa forma, se a gente, a decisão da Câmara dos Deputados, na sua avaliação, ela acaba contribuindo para mais casos como esse? Bom dia, Sakamoto. Sem dúvida nenhuma, essa decisão ela é teratológica, ela é uma aberração jurídica, porque vai justamente contra a dinâmica do que a gente entende por Estado democrático de direito, né? A nossa Constituição Federal ela vai falar sobre dignidade e proteção, né, ou a proibição do tratamento desumano, direito à saúde, a própria proteção integral da criança, que eu já citei, também está prevista dentro da nossa Constituição Federal. Então, a revogação ou a restrição de diretrizes técnicas de atendimento e acesso à saúde ou proteção especial de vulneráveis é um absurdo muito grande, né? Mostra o tamanho da erosão democrática, mostra do que se trata realmente a pauta da conjuntura política atual. Isso porque, como você mesmo trouxe, esse caso é muito emblemático, porque ele traz várias facetas do Brasil. O Brasil, de acordo com a Unicef, é o 4º país em casamentos infantis, 84 mil mulheres foram estupradas em 2026 e 76% dessas pessoas que foram estupradas são meninas de até 13 anos, negras, periféricas. Então, a gente está falando de uma violência enraizada no nosso país, que tem um passado colonial, que objetifica mulheres e meninas e que, em alguma medida, no âmbito da política, luta para manter esses comportamentos sob aí um auspício de defesa de família, de defesa de dignidade, de defesa de direitos, de defesa da vida. Isso, obviamente, não é verdade, né? A manutenção dessa situação de profunda violência destinada às mulheres, mas principalmente às meninas do Brasil, mostra o verdadeiro retrato da nossa sociedade. E esse caso, de fato, tem aí um gabarito muito preciso de várias camadas da violência, da violação de direitos de mulheres e meninas, pensando especificamente que o ambiente doméstico muitas vezes é o catalisador da violência, o ambiente doméstico impede que essa violência seja descoberta, denunciada e devidamente processada, e além de tudo, como é importante que as instituições públicas se comprometam à proteção integral. Nesse caso, que bom que o cartório acionou o Ministério Público, mas isso é papel da escola, é papel dos organismos e das instituições de saúde, é papel de todos e cada um de nós. É muito impressionante que o caso tenha sido descoberto só na fase do registro da criança, né? E como a senhora diz, o cartório agiu ali de forma muito prestativa, informou a polícia, enfim, desbaratou-se um crime a partir de um comunicado feito no cartório, pelo cartório, né? No caso específico, ainda que a menina, 13 anos, né, já mãe, ainda que ela manifestasse o desejo de fazer o aborto legal no Brasil, num caso assim, de estupro, seria muito difícil, porque a mãe protegendo o padrasto estuprador, então essa menina estava em circunstâncias muito desfavoráveis, né? Agora, supondo que tivesse sido possível detectar o caso com mais antecedência e que fosse permitido a essa criança realizar, eventualmente, a interrupção da gravidez, como deveria proceder o Estado? Porque hoje a gente assiste, às vezes o hospital cria obstáculo, às vezes manifestantes vão para a frente das maternidades. Aconteceu no governo Bolsonaro, tentaram impedir uma menina de exercer esse direito de realizar o aborto, né? Como deve reagir o Estado, agir o Estado, esses agentes todos, escola, hospital, num episódio como esse, em que o estuprador é o padrasto e a mãe tenta protegê-lo? Como devem agir as pessoas para fazer valer a lei neste caso?
Sem dúvida nenhuma, é muito importante pensar esse aspecto, principalmente porque nós estamos falando de um crime hediondo, nós estamos falando do estupro de vulnerável, considerando inclusive a idade dessa criança, não há o que se falar sobre consentimento ou discutir, inclusive, o direito ao acesso, né, do aborto legal. Nesse sentido, portanto, primeiro, o crime hediondo, o crime de estupro precisa ser investigado, processado, enfim, devidamente tratado. O crime de omissão também, né, dos demais familiares, e maiormente no caso dessa mãe, e o acesso ao abortamento legal, que é um direito básico dessa criança, um direito inerente à sua existência, ele tem que ser feito por meio dos equipamentos de saúde, com confidencialidade, com garantia de acolhimento psicossocial e, principalmente, sem a necessidade de acionamento judicial. Ou seja, o judiciário e os órgãos de controle devem sim acompanhar esse tipo de caso, mas não é o judiciário que necessariamente confere o direito do acesso ao abortamento legal. Isso significa dizer que é necessário acolher, tanto do ponto de vista psicossocial quanto do ponto de vista jurídico, essa vítima de uma forma mais complicada, fazendo com que o direito ao acesso ao abortamento legal lhe seja garantido e os acompanhamentos e acolhimentos posteriores ao fato também. Trata-se de uma criança que foi vítima de um crime hediondo e que, portanto, precisa de uma série de acessos, de uma série de conferências de direito no sentido de reparação dessa pessoa, dessa criança enquanto vítima, né? É importante falar que o abortamento legal, principalmente nos casos de estupro de crianças e adolescentes, é uma medida reparatória, uma medida de reparação da dignidade da vítima e que, portanto, deve ser acessível, descomplicado e com medidas de acolhimento tanto do ponto de vista psicossocial quanto também em âmbito judicial. Qual é a punição para a mãe dessa menina? Eu fiquei curiosa também com isso, porque ela saiu em defesa do padrasto, né? A investigação diz que ele é o responsável, né? A gente não sabe o teor dessa investigação, não foi divulgado. Como é que isso foi divulgado? Como é que eles chegaram a essa conclusão, né? E é isso que é muito difícil também, né, doutora? Porque assim, como se dá uma investigação como essa? A mãe da menina, talvez a pessoa que seja próxima ali, próxima do padrasto, próxima da filha, né? Ela diz que ele é inocente. Aí agora a decisão é de retirar dela a guarda, né? Primeiro, essa medida é correta, tirar dela a guarda. Ela pode ser condenada a alguma pena. Queria ouvi-la a respeito da responsabilidade da mãe da menina de 13 anos. Perfeito. Esse caso fala especificamente sobre as omissões dessa mãe e do afastamento do poder familiar. Nesse caso, o afastamento do poder familiar parece ser uma medida extremamente adequada, considerando a situação de risco e vulnerabilização que essa adolescente tinha dentro de casa. Então, o primeiro passo, de fato, é afastar o poder familiar para que a mãe, inclusive, não acesse essa criança ou não a vulnerabilize. Além disso, infelizmente está muito ruim a conexão com a doutora Marilisa, uma pena. Mas é muito grave isso, né, Josias? Porque a gente está falando da mãe da menina. Assim, a dor dessa menina de 13 anos, né? Assim, não dá para imaginar, né? Você não conseguir nem ser protegida pela sua própria mãe, nesse caso. É uma situação realmente que está ali nas fronteiras do paroxismo, né? Tudo muito absurdo, né? A mãe que se acumplicia com o marido estuprador da enteada, né? E o que é mais incômodo, Fabiola, é a sensação de que uma lei como essa, que assegura a interrupção da gravidez em determinados casos, né? Quando há risco para a mãe, quando há um feto anencéfalo, em casos de estupro, essa lei tem 85 anos, vigora há 85 anos. Está lá no Código Penal, 85 anos. E tem-se a impressão de que ainda não há segurança para aplicar uma lei tão antiga, sobretudo nesses casos que envolvem menores de idade, crianças estupradas. Estamos falando de uma criança de 13 anos. Né?
E não há um aparato do Estado para assegurar o cumprimento dessa lei, que, em última análise, significa assegurar que uma menina estuprada seja tratada como uma questão de saúde pública. O estuprador é um problema de direito penal, tem que ser julgado, punido, trancafiado, com todos os rigores que a lei prevê. E a estuprada, a menina estuprada, tem que ser tratada, adulto também, mas no caso da menina, fica ainda mais estarrecedora a situação, porque tem que se dar a essa vítima um tratamento de saúde pública, do seu caso. Então, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser protegida, tem que ser providenciada para ela, além da interrupção da gravidez, assegurada em lei, um acompanhamento psicológico, neste caso específico, que se verificou em Santa Catarina, uma proteção, inclusive em relação à sua família, em relação à mãe. Então, é um drama muito impressionante. E aí, torna-se ainda mais impressionante quando se verifica que, dias atrás, foi aprovada na Câmara um projeto que dificulta a realização de aborto em meninas estupradas. Então, na prática, a Câmara estuprou o Código Penal, que autoriza a interrupção da gravidez, nesses casos, violentou uma legislação que vigora há 85 anos. Então, é preciso que o Senado intervenha para interromper, porque hoje os deputados deixaram o Brasil grávido da estupidez. Então, é preciso que o Senado intervenha para interromper essa gravidez que submete o país ao risco da estupidez, do flerte com a estupidez. O Senado precisa abortar a estupidez e o Estado precisa se aparelhar a essa intervenção, aí, o documento, a regulamentação do CONANDA, lá, essa fixação de normas para regular a interrupção da gravidez em caso de menores, né? Agora, essa intervenção do CONANDA mostra que o Estado não sabe ainda como lidar com esse problema, senão não seria necessário estipular normas, né? Então é preciso que o Estado se aparelhe, Fabíola, para tratar desses casos, né? E quando surge um caso como esse, que bem disse o Sakamoto, é um gabarito das atrocidades a que estão sujeitas as meninas estupradas no Brasil, né? Isso deixa muito evidente a fragilidade do aparato do Estado para tratar essas meninas com o apreço, com a atenção que elas merecem. Isso não acontece no Brasil, embora a lei esteja em vigor, como disse, há 85 anos. Josias e Sakamoto aqui, né? Claro, esse tipo de caso acaba nosso dia, a gente fica muito mal com histórias como essa, né? E eu acho que existe também uma questão aí que todos parece que fomos educados a não se meter na vida do outro, né? Aquela história, briga de marido e mulher não se mete mulher. E assim, isso precisa mudar, né? Porque assim, eu fico chocada de ver uma criança que sofre isso e sinais são claros, né? Aqui a doutora Marilis falou sobre na escola, assim, é preciso a sociedade como um todo estar mais atenta e cuidar dessas crianças que às vezes estão sendo agredidas por pessoas da sua família, né? E é muito, muito triste. Foi no cartório que essa menina foi, de certa maneira, salva. Que situação triste. Agora encaminhada para um abrigo, ela e a criança que ela teve, né? Assim, é de uma dor gigantesca. Falando desse caso... Só para fazer um comentário rápido, Fabíola, tem uma responsabilidade dupla nisso. Não só a comunidade tem o dever de proteger a criança, não é apenas a família, é a comunidade em que ela está, tem esse dever, por lei de proteção. Mas vamos lembrar o seguinte, todo mundo que votou nos deputados, nos 317 deputados que chancelaram a derrubada das regras do CONANDA, vocês podem considerar que rolou uma cumplicidade de vocês, se vocês votarem nessas mesmas pessoas nas próximas eleições. Então é o seguinte, se vocês votarem novamente nesses 317 deputados, sim, vocês são cúmplices do que aconteceu.